Pessoal, tudo bem? Olha, eu estou aqui outra vez agora para explicar sobre a questão do gênero, né? Falando sobre aquela aula lá sobre etnia e gênero, faltou falar um pouco mais sobre a questão do gênero, só para deixar claro, né? Vai ter texto também para vocês lerem sobre isso, que eu vou postar lá na plataforma. Mas é o seguinte, né? Só para deixar bastante claro, assim, o gênero ele não tem a ver com a questão da afetividade, né? Não tem a ver com a questão da orientação sexual, por exemplo, né? Com a questão da sexualidade. Então, o gênero, o que ele tem a ver? Tem a ver com a questão da identificação, tá? Então, assim, com o que você se identifica, né? O que é o seu ser, né? Então, isso é o gênero. Então, o que acontece é que no começo da sua vida, isso é identificado com o seu sexo de nascimento, né? Mas ao longo da sua vida, o seu gênero pode continuar sendo aquele que tem a ver com o seu sexo de nascimento ou não. Então, por exemplo, se você se você nasceu homem, se você nasce homem e continua identificado com o seu gênero de nascimento, né, que no caso é igual ao sexo na hora do nascimento, você então é um cisgênero. Se não for mais essa identificação que for acontecer, se identificar com o gênero oposto, aí você é um transgênero. É a mesma coisa das mulheres. As mulheres nascem, e aí ao longo da vida elas não se identificam mais com o seu gênero de nascimento, ou seja, com o feminino, elas vão se identificar com o masculino e aí elas vão se tornar então transgênero, tá? Então basicamente essa diferenciação aí. Tem um livro muito interessante que fala disso, bastante importante, aliás, na literatura mundial no século XX, que é esse daqui, da Virginia Woolf, que se chama Orlando, tá? Então, assim, esse livro aqui trata disso, né? Trata dessa questão da metamorfose do ser. Então, você tem o Orlando, né? Que é essa figura, esse personagem que vai se transformando, né? Então, isso não tem a ver com a questão da sexualidade, tem a ver com a questão da identificação, né? O que ele é, da identidade. Então, a identidade nossa é construída por vários fatores. Um deles é a sua identificação como ser, né? Você se considera, enfim, como é que você se identifica como ser? Então isso é questão da identificação, tá? E não a questão da sexualidade, como se confunde. Dá para falar que existe uma ideologia de gênero? Não dá para falar que existe uma ideologia de gênero, tá? Isso serve mais como uma acusação, porque, na verdade, a questão do gênero é um conceito, tá? A ideologia, como é que ela trabalha? Existem várias formas de se trabalhar a ideologia, mas basicamente a ideologia ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito assim que muitas vezes pode destoar do real, né? Era a classificação que se dava lá no século XIX, mas a ideologia também ela pode ser encarada como mentira. E o gênero, não. O gênero é uma identificação que você está fazendo, né? Uma conceituação que você está fazendo. Então, assim, não existe uma ideologia de gênero. Existem outros tipos de ideologia. Existe a ideologia neoliberal, existe a ideologia socialista ou comunista, existe a ideologia anarquista. Enfim, existem várias ideologias, mas a ideologia de gênero em si, não. O gênero em si é um conceito, tá? E o conceito serve para você entender a realidade, né? Diferente da ideologia. A ideologia te leva para um caminho, né? Enfim, então essa é a diferença básica aí, tá? Então esse livro, Orlando, da Virginia Woolf, é um exemplo disso, tá? É um clássico, tá? Não estou falando que é para vocês lerem, tá? Só estou dando um exemplo aqui porque é uma referência literária aí bastante importante nesse sentido, tá? Então basicamente isso aí sobre a questão do gênero. Obrigado.